falar para vocês sobre uma nova tecnologia de tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de solo, ar. São os conhecidos processos oxidativos avançados. Você tem que imaginar que anualmente são colocados no mercado aproximadamente 1000 novas moléculas, ou seja, 1000 substâncias diferentes, né, provindas de diferentes tipos de laboratório, mas a maioria delas são produtos de cuidado pessoal. Imagina que há 50 anos atrás, a nossa família, né, a sua avó, por exemplo, né, quantos produtos ela usava num dia? Né? Hoje em dia tem pessoas que usam 20, 30 produtos diferentes num dia, né? Principalmente de cosméticos e de fármacos em geral. Nós temos também, né, todos esses resíduos, de certa forma, chega no solo, chega nas árvores, né, chega na atmosfera. Também, em relação à água, nós temos uma nova classe de composto. Na verdade não é nova, sempre existiu, mas que nunca ninguém dava muita importância, que são os hormônios. Então, a grande maioria dos hormônios femininos, né, usados de forma de pílula anticoncepcional, são os sintéticos, e os normais, né, que são emitidos, digamos assim, né, pela população feminina. No entanto, nós temos também, né, os hormônios masculinos, né, a gente não pode esquecer disso. Esses compostos atingem também as águas em concentração muito baixa, ou seja, na ordem de nanogramas. Outros compostos que a gente também tem preocupação são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são esses remédios, digamos assim, que a gente utiliza, né, diariamente, que você pode comprar uma receita, né, na farmácia. E tem as drogas ilícitas, né, que são as drogas como cocaína, por exemplo, né, que também, de certa forma, atinge a água. E sem contar que os famosos, né, sidas, inseticidas, raticidas, baraticida, né, todos esses sidas aí a gente coloca na casa da gente que há muito pouco tempo não se utilizava. Então hoje nós temos uma concentração enorme de compostos na água, e que a gente não tinha esses compostos há 30, 40 anos atrás em concentração tão alta. Então, esses compostos, de certa forma, atingem as estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto ou de efluentes em geral. Esses compostos, né, quando atingem essas estações, né, supõe-se que eles vão ser eliminados, retirados desse meio. Mas, na verdade, isso não acontece. Né? Quando você tem, por exemplo, aqui em Campinas, né, há muito pouco tempo atrás nós não tínhamos muito tratamento de efluentes. Então, se você chegar no rio Atibaia, aqui próximo de Campinas, né, na entrada pela Dom Pedro, você vai perceber que tem uma entrada de um rio que era altamente poluído, que era esgoto doméstico puro, a 800 metros do ponto de coleta de água para tratamento. Hoje em dia, né, grande parte desse rio, né, Ribeirão Pinheiros, ele já é tratado, mas tratado de forma, a gente fala de forma secundária, não chega a retirar todos esses compostos. Ou seja, a concepção do sistema de tratamento de água e de esgoto, ela tem mais de 100 anos em praticamente todo mundo, inclusive no nosso país. Né? É muito simples, é uma questão de filtração, né? É uma questão de cloração, é uma etapa de coagulação, uma etapa de centrifugação, algumas vezes dos sólidos, mas ele tem mais de 100 anos. Né? Poucos são as novas etapas das cidades que têm colocado novos sistemas, né? Modernizados seus sistemas. Campinas é um deles que utiliza carvão ativado há 20, 30 anos para retirar um pouco desses compostos. Tá bom? Então nós precisamos de novas tecnologias. Né? Sendo que os principais processos utilizados dentro desses sistemas, né, que envolvem vários processos, são sistemas biológicos, principalmente para tratamento de efluentes, onde as bactérias vão lá e degradam esses compostos, né, formando o lodo.
Então os compostos, etapa, né, onde você coloca compostos químicos, que são os famosos oxidantes, desinfetantes, e o principal deles, em 90% dos casos do mundo, é cloro. Né? Inclusive, aqui em Campinas, né, é diferenciado, uma das poucas cidades do mundo que a gente coloca cloro e amônia, cloramoniação. Então não forma tanto compostos organoclorados. E as etapas físico-químicas, como a de precipitação, coagulação, flotação, são separações, né, desses compostos. Né? Mas são sistemas de tratamento realmente muito antigos. Né? No Brasil nós temos poucos sistemas de alta eficiência. Bom, qual que é o problema? Né? Se você tem compostos tóxicos nesse meio, né, em baixas concentrações, esse que é o grande problema, e em alta número, né? Baixa concentração, mas uma diversidade muito grande. Você tem problema de eficiência de depuração, você tem problema com legislação hoje em dia. Sem contar que a maioria desses compostos, eles não são legislados, não está lá na literatura, né? Não está na legislação que trata disso, de qualidade de água, qualidade de água de descarte, não tem, ele está muito fora. Então, dentro disso, né, nós temos aqui uma classe de compostos de processos oxidativos avançados, uma classe, né, de sistema de tratamento, onde é utilizado um composto, né, um radical hidroxila, é um radical livre. Né? Esse foi a história que, em 1876, um pesquisador chamado Fenton descobriu esse composto, mas para ele não era interessante porque ele queria transformar moléculas e aquele composto degradava todo. Né? Bom, passaram-se 100 anos, em 1980, os Estados Unidos já lançou um livro sobre, né, um handbook sobre esse composto. E em 2015, aqui no Brasil, nós vamos fazer o sétimo encontro sobre aplicações desse composto em questões ambientais. Né? A primeira tese no Brasil foi aqui na Unicamp, no Instituto de Química, em 1990. E o primeiro encontro também foi começado aqui no Instituto de Química, junto com o professor Wilson Jardim, e eu também ajudei nesses primeiros encontros. Bom, os processos oxidativos avançados são vários deles, né? Nós temos água oxigenada com luz ultravioleta, dióxido de titânio com luz ultravioleta, ultrassom, radiólise, feixe de elétrons, reagente de fento, que é água oxigenada com ferro 2, reagente de fotofento, água oxigenada, ferro 2, luz ultravioleta. Todos esses compostos produzem radicais hidroxila. Um dos detalhes do radicais hidroxila é que ele existe, que ele tem a gente chama de HO ponto, ou a OH ponto, é que um elétron, né, na última camada está desemparelhado. Essa é a definição de radical hidroxila. Né? E o mais conhecido dele dos processos oxidativos é a definição, é o radical hidroxila, que é o HO ponto. Né? Altamente oxidante, mais oxidante que o próprio cloro, ozônio. Dos processos é a fotocatálise heterogênea, que se utiliza principalmente dióxido de titânio. Dióxido de titânio é essa tinta branca que se usa, né, nas construções para pintar. Uma das formas autrópicas dele, né, tem uma anatase, que é o mais utilizado como fotocatalisador. Se incide luz ultravioleta nessa semicondutor, ele promove, né, um elétron da banda de valência para a banda de condução, gerando sítios oxidativos e redutores, gerando esses tais radicais hidroxila. Tá? Uma das aplicações que a gente fez aqui na Unicamp é a utilização da luz solar, onde você coloca uma placa, né, de vidro pintada com dióxido de titânio, e o seu efluente passa sobre essa placa, recebe a luz solar, rapidamente são formados radicais hidroxila e a gente promove a desinfecção dessa água. Né? Para áreas remotas é muito utilizado. Então isso é um dos trabalhos que já foi publicado aqui da Unicamp. Outro mais conhecido é a desinfecção com garrafa PET.
onde você coloca a luz, a garrafa PET pintada com dióxido de titânio na luz solar, com água contaminada, e deixa por algumas horas. Essa água vai aquecer e vai formar radicais de hidroxila. Então, logo após esse tempo, você pode tomar água. Tem vários lugares no mundo, vários projetos onde existe esse tal sólides, né? Esse é um caso, né, da mãe com 2 filhos em Bangladesh, onde ela pega a garrafa, simplesmente coloca no telhado, com um pouquinho agitada, com oxigênio, e deixa por 6 horas, né? A saúde das crianças foi muito melhorada nos últimos tempos, frente a utilizando esse tipo de composto, né? Bom, outras aplicações que você pode fazer com dióxido de titânio: atmosferas confinadas, por exemplo, uma sala de cirurgia, você pinta a parede de branco e joga luz ultravioleta contra essa parede. Você ilumina a sala e você desinfecta o ar. Uma sala de cirurgia, sempre antes de uma cirurgia, você tem que fazer todo um tratamento de desinfecção. Placas de rodovia, pinta de branco, a própria luz solar vai ativar e não vai degradar e não vai deixar preta a placa, suja. Né? Túneis, onde você coleta o ar no túnel, passa dentro do túnel, tem dióxido de titânio, luz ultravioleta também degrada. Em sanitários, né, banheiros, né, curativos, onde você pode colocar um curativo com dióxido de titânio e cedir a luz ultravioleta ou luz solar, ele ativa e as bactérias que estão nesse ferimento morrem, né. Câncer, também tem injeção de dióxido de titânio na veia ou no sangue. Esse dióxido de titânio chega nas células cancerosas, digamos assim, e são acumulados, vem com uma luz ultravioleta, incide sobre esse ponto, você degrada também essas células, né? Roupas, né? As mais tipos diferentes de roupas, autolimpantes, onde você pode usar, andar no sol e você automaticamente, né, é degradado a matéria orgânica, os micro-organismos, tira o cheiro e assim por diante, tá? Um outro tipo de processo oxidativo é a água oxigenada sob luz ultravioleta, que gera radicais de hidroxila, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, né, onde nós temos, né, um cisto de giardia sendo totalmente danificado, né, com a luz ultravioleta e água oxigenada. Bom, os processos oxidativos avançados são processos de destruição, de oxidação. Não é simplesmente pegar e tirar de uma fase. Ele pega, vai lá, destrói o composto que você quer. Não vai só pegar e passar da fase líquida para a fase sólida, separando. Ele destrói efetivamente, né? Você pode aumentar a biodegradabilidade de um composto que ele não é tratado biologicamente, você coloca, submete ele ao processo oxidativo avançado, depois você pode passar para o biológico. Ele é um sistema bastante estudado já pelo mundo, né? Já faz mais de 100 anos que se utiliza ele, e em vários países do mundo já tem muitas empresas que trabalham com processo oxidativo avançado, inclusive no Brasil. É isso.